Mulher, nesse vídeo eu vou te falar o que que essa paciente que você está vendo aqui conseguiu tratar o lipedema na menopausa de uma forma 100% natural e segura. Eu vou literalmente me aprofundar aqui em verdades que os médicos não querem que você saiba sobre o lipedema. Eu vou revelar para você o maior vilão que faz você ter lipedema e também piorar esse lipedema caso você já esteja com ele desenvolvido. E o jeito certo, a estratégia mais eficiente que você pode aplicar, como essa paciente que você viu aplicou, para tratar esse lipedema. Então nós iremos entrar aqui na parte da alimentação e na parte do exercício. Eu vou falar exatamente o que essa paciente fez para ter esse resultado que você acabou de ver, tá? Se você é nova aqui, deixa eu me apresentar. Muito prazer, me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista, especialista em emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos e na saúde intestinal. Aqui no meu canal do YouTube e no meu Instagram, eu ajudo você que tem mais de 40 anos a perder a barriga de uma forma saudável, desinflamando o intestino. Bom, hoje, eu não sei se você sabe, mas 10% das mulheres sofrem com o lipedema. E isso é uma doença que afeta muitas mulheres também acima dos 40 anos, estão no climatério e na menopausa, justamente por uma queda e oscilação de hormônio. Então, mulheres que estão nessa fase da vida, né, e também na puberdade e na gravidez, são mulheres que literalmente vão tender a sofrer mais com isso. Inclusive, essa paciente, ela chegou nesse corpo que você está vendo agora por conta da gravidez. E o que acontece quando você sofre essa oscilação hormonal? Eu não sei se você sabe, mas o lipedema ele é desenvolvido por conta de uma alteração nos hormônios na parte inferior, onde você tem maior quantidade desses hormônios. Só que a genética e esses hormônios eles não são os responsáveis em si. Eles são gatilho. É como uma arma. Se você olha para uma arma, ela teoricamente parece um problema. Mas a arma por conta própria, ela não é um problema. Você pode ter uma arma, ela teoricamente não vai estar fazendo nada. Ela se torna problemática quando você aperta o gatilho. Ela vai ter uma ação e essa ação ela pode ser fatal. Assim como essa ação genética e hormonal. Né? As coisas estão interligadas. Se você hoje tem um fator genético, então você pode falar assim, Lucas, eu tenho alguém na minha família, sei lá, minha mãe, a minha avó teve lipedema. Então você vai tender a ter também. Ou seja, o teu corpo, a tua estrutura genética, ela está composta para ter lipedema. Então você vai ter um desequilíbrio hormonal. Isso teoricamente vai ficar ainda mais aflorado, vamos dizer assim, quando você entra na menopausa, ou você está lá no climatério, ou na própria gravidez. Só que essas coisas, elas precisam ser acionadas assim como a arma. Isso aqui é uma coisa que poucos profissionais falam. E quando você não sabe disso, como que você vive? Você vive achando que você já está predestinado a ter o lipedema. E se você já acha que você está predestinado, você não se preocupa em gerenciar isso, você muitas das vezes não sabe como fazer, porque é uma coisa já que é o destino. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Existe um fator, que na verdade é o vilão, que vai acionar essa arma, que vai acionar esses hormônios e fazer você ter o desenvolvimento de lipedema. Então, esse fator, esse vilão, esse fator é o mais importante de você entender, porque a partir dele você consegue descobrir quais são as coisas que ativam esse vilão e como que você trata, e como que você não ativa, desativa ele, no caso se você já tiver com lipedema, e se você não tiver, como que você evita ativá-lo. E aí a pergunta que vem em sequência é, cara, que vilão é esse então? Porque eu não quero ativar esse vilão, então eu quero tratar dele. E esse vilão ele se chama inflamação sistêmica. Em outras palavras, é uma inflamação do teu corpo. Tá? Quando você tem essa inflamação sistêmica, o teu organismo ele agora entra no modo de sobrevivência. Ou seja, ele está literalmente batalhando contra essa inflamação. Contra um estado que está gerando um desequilíbrio. E esse estado reativo, estado de sobrevivência, faz com que você comece a ter mais facilidade de acumular gordura. Os seus hormônios, eles começam a ficar muito mais, como que eu posso dizer, ativos. Então eles ficam acumulando gordura em maior quantidade, de uma forma mais ativa, literalmente. E é onde você começa a ter mais do que o normal
acúmulo de gordura nessas regiões que você já vai tender a ter acúmulo. Porque toda mulher, quando a gente vai olhar, né, comparar um homem com a mulher, hoje a gente vê que a mulher ela tem maior quantidade de hormônios femininos na região inferior do corpo. Então, a gente vê isso claramente na distribuição de gordura entre homem e mulher. A mulher tem mais gordura do que o homem na parte inferior. Isso já é uma característica da mulher. Só que, quando você tem maior desequilíbrio desses hormônios ou um fator genético, e você está nesse estado inflamatório, você vai ter esse acúmulo predominante. Além disso, você vai tender a reter mais líquido, então você fica mais inchado. Você tem um poder inflamatório maior, então você fica mais inflamado. E o seu corpo ele não tende a responder às dietas que você faz. Só como eu falei, esse estado inflamatório, ele precisa ser também desenvolvido, né? Cara, como que eu inflamo? Essa é a pergunta. Então você está vendo que a gente está entrando no efeito cascata. Primeiro a gente falou do lipedema, agora a gente falou da inflamação sistêmica que gera o lipedema, e agora a gente tem que falar do que gera essa inflamação. Eu estou fazendo o efeito reverso aqui para você. E eu trouxe aqui 3 coisas que literalmente ativam essa inflamação. 2 você já sabe. Só que esse terceiro, ele é meio que oculto. Poucas mulheres sabem disso. Poucas mulheres tratam disso. E a grande virada de chave vai ser aqui. Antes dessa virada de chave, eu preciso revelar para você quais são esses 3 fatores, tá? Bom, o primeiro se chama disbiose. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas disbiose é o desequilíbrio das bactérias do intestino que gera uma inflamação no intestino. E essa inflamação no intestino gera uma inflamação sistêmica. Preste atenção no que eu estou te falando aqui. Esse é o primeiro ponto, a gente vai entrar com um pouco mais de profundidade nesse ponto. Segunda coisa, alimentação desequilibrada. Veja, se você não sabe se alimentar, se você cresceu comendo errado, você tende a ter uma alimentação que veio te engordando. Gordura gera uma inflamação no corpo, porque gordura é inflamatória. Então, quando você vai tendo uma alimentação inflamatória, que tem açúcar, tem produto industrializado, isso já gera uma inflamação no teu organismo e vai aumentar o acúmulo de gordura, que vai ser outro processo inflamatório. Então, aqui a gente tem 2 elementos gerando esse processo inflamatório, tanto a alimentação quanto o acúmulo de gordura. E o terceiro, que complementa o segundo, é o sedentarismo. Se você é sedentário, você tem uma menor atividade muscular, uma menor atividade física, então o teu corpo ele tende a ficar agora menos eficiente. Então esse acúmulo de gordura ele fica mais fácil e mais rápido de acontecer. E quando você chega ali no climatério, na menopausa, muitas das vezes já inflamada com um determinado sobrepeso, isso é intensificado. Por quê? Porque essa disbiose ela é também característica dessa fase. Lembra que eu disse para você logo no início desse vídeo que o lipedema ele acomete mais as mulheres que estão sofrendo uma queda e uma oscilação de hormônio? Ou seja, essa oscilação e queda de hormônio gera vários impactos no teu corpo. O lipedema é um. Agora, o outro problema que isso causa é o desequilíbrio das bactérias, que a gente chamou de disbiose. E essas bactérias elas vão produzindo toxinas e substâncias inflamatórias que vão inflamando o seu intestino. Então agora você começa a ter um intestino que não responde adequadamente. Um intestino que não está ajudando na tua saúde. Pelo contrário, ele está piorando a tua saúde. Porque agora você passa a ter uma coisa que a gente chama de permeabilidade intestinal. O intestino permeável, que é quando o intestino ele literalmente se abre e você começa a ter uma infiltração a partir do intestino. Mais bactérias, mais fungos, toxinas, parasitas, pedaços de alimento passa para a tua corrente sanguínea e percorre todo o teu corpo. Isso é uma inflamação sistêmica. E aí, esses 3 elementos desenvolvem o fator vilão que eu trouxe para você, que é essa inflamação, isso tudo piora e você vai piorando, né? Você vai realmente engordando cada vez mais, desenvolvendo esse lipedema de uma forma avassaladora. E aí eu tenho que te falar uma coisa. Muitas das vezes, né, você vai, sei lá, ouvir vários tipos de tratamento, tá? E você entender o tratamento que eu vou te falar aqui vai ser a virada de chave para você não ficar refém de remédios, de suplementos, de dietas específicas que te falam, né? Porque hoje a ciência
Ainda existem estudos que falam, olha, dieta X é boa, ainda não tem uma dieta específica, mas a gente sabe que alimentos anti-inflamatórios são bons, uma dieta hipocalórica é boa. Então, é um assunto que não tem uma base fidedigna, assim como a obesidade. A gente tem várias dietas e no final todas as dietas levam para o mesmo caminho, um efeito sanfona. O lipedema hoje a gente vai ver que você vai poder ver, né, dietas cetogênicas, dieta low carb, porque são estruturas de alimentação que são anti-inflamatórias, de fato, tá? E de fato vai te ajudar e até um determinado grau. Só que qual é o problema dessas dietas? Elas são insustentáveis no longo prazo. E quando a gente fala de lipedema, é igual a gente está falando de obesidade. Nós estamos falando de algo que foi desenvolvido por conta de uma alteração, e eu vou definir isso como estilo de vida. Tá? O estilo de vida está representando o quê? A forma que você se alimenta, o seu próprio estilo de vida, se você é uma pessoa que gosta muito de ficar comendo industrializados, fast food, se você tem, de repente, compulsões, vontade louca de doce, se você é uma mulher que não consegue fazer exercício por conta de uma vida corrida, enfim, o teu estilo de vida determinou que você ficasse nesse estado. E obviamente que a gente está falando numa fase da vida que vai agravar isso. Mas eu não posso ignorar o fator estilo de vida. E quando eu simplesmente pego uma dieta low carb, eu estou ignorando a minha vida. As minhas necessidades, as minhas dificuldades, aquilo que é o meu calcanhar de Aquiles. Quando eu pego uma dieta cetogênica, eu estou piorando ainda mais. Porque eu estou entrando numa dieta que literalmente não é configurada para nós, para a nossa cultura. Nós somos acostumados a viver e ter uma alimentação extremamente rica em carboidrato. Nós vivemos num país, né, até que os Estados Unidos ele é muito mais do que o Brasil, mas ainda assim com muita facilidade, com muitos alimentos palatáveis, de fácil acesso, baixo custo. E nós vivemos uma vida social que envolve 100% alimentação. Então você vai no aniversário, o que você vai ter lá? Salgadinho, bolo, doce. Você vai num jantar, o que você vai ter? Alimento, uma mesa farta de alimentos. Talvez você trabalhe num lugar que você não tem o hábito de levar comida. E você já tem o hábito de comer num self-service. Então, você praticamente fica 24 horas por dia tendo estímulo do ambiente, levando você a ter que ter escolhas. E quando você tem uma dieta extremamente restritiva como a cetogênica, ou até vamos falar de low carb, você a cada dia está tendo que matar um leão. É muita força, é muito esforço que você faz. Sem contar que o teu cenário ele já está desfavorável. Então você é uma mulher que não está com uma autoestima elevada, você sente dores, ou você sente desconfortos, você por conta dessa dieta já está restritiva, isso vai te gerar uma alteração no humor, uma certa irritabilidade. E o resultado ele não é rápido sim. Dependendo do estágio do lipedema que você se encontra, você vai levar tempo para mudar isso. Essa paciente aqui que eu te mostrei não foi de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra. Levou um tempo. O que eu quis te mostrar é que é possível. E esse caminho que eu quero apresentar agora para você, é o tratamento, ele vai te ajudar. Só que você tem que entender essa forma de enxergar o caminho. Porque a gente está muito acostumado a estar em contato com as coisas milagrosas. Que você vai fazer rápido, que vai ser assim. E isso é uma ilusão. Porque até para desenvolver o lipedema ou a própria obesidade, não foi de um ano para o outro. Então, entendendo isso, agora a gente entra no aspecto do lipedema. Só para você entender, tá, a estratégia aqui, por que essa estratégia é eficiente. Eu não sei se você sabe, mas o lipedema ele começa através do acúmulo de gordura exacerbado. Então você começa a acumular gordura. Esse acúmulo predominante ele começa a fazer com que os teus capilares, ou seja, os vasos sanguíneos que nutrem o seu tecido, eles começam a ficar extremamente, como que eu posso dizer, comprimidos e esses vasos eles começam a vazar. Esse vazamento ele faz com que você fique mais inchada.
existe uma coisa chamada sistema linfático, que é responsável justamente por pegar essas coisas que extravasam do vaso, porque isso é natural, voltar e fazer essa limpeza. Só que quando você tem uma maior quantidade de acúmulo de gordura, esses vasos, eles vazam mais. Então esse sistema ele não consegue funcionar como ele deveria. E aí ele entra num estado de defeito, podemos dizer assim. Porque ele não dá conta, começa a vazar demais e esse vazamento cria aquela estrutura de inchaço. E é onde a gente chama isso de linfodema. É onde você agora começa a ter uma hipersensibilidade naquele local, né? Onde você começa a ter dores ao toque e você começa a desenvolver fibrose. Aí a gente está falando aqui já de um estágio muito mais avançado, lá para o 4, 5. E por que eu estou te explicando isso? Porque quando você entende a cascata, ou melhor, quando você consegue entender o funcionamento, o desenvolvimento desse lipedema, você agora tem mais clareza da onde você tem que focar. Porque se ele começa na inflamação, eu preciso olhar então para as coisas que me inflamam. Se hoje eu tenho um lipedema e eu quero melhorar isso, eu preciso então fazer o quê? Diminuir a gordura. Só que aqui está um ponto interessante. Quando você fala em diminuir gordura, o que você vai pensar? Eu preciso emagrecer. E aí, quando você pensa em emagrecer, o que você pensa? Você pensa em fazer dietas da moda, dietas que seguem um princípio do emagrecimento tradicional, que é o quê? Cortar caloria, fechar a boca, fazer exercício. E aqui está um ponto muito interessante. Até exercício tem que ser feito da forma correta. Eu trouxe até um estudo onde ele fala sobre os melhores exercícios para quem tem lipedema. Eu vou falar na sequência. E como que eu vejo esse tratamento aqui de uma forma inteligente, que foi o que essa minha paciente fez. Vamos começar a tratar isso de dentro para fora. Eu falei para você que o maior vilão, aquilo que ativa o lipedema, é a inflamação sistêmica. Quando você pensa numa dieta tradicional de emagrecimento, ela não está pensando na inflamação. Não desse jeito que eu estou falando. O primeiro princípio de uma dieta tradicional é restrição calórica. Fazer você comer pouco, restringir determinados alimentos. Só que isso, como eu falei, não é sustentável. Então você vai tender a abandonar. E se você abandona, você volta para os velhos hábitos, para o antigo estilo de vida, que te levou a ter uma inflamação sistêmica. Então, eu tenho que focar agora num processo que eu vou olhar para essa inflamação de uma forma diferente, respeitando o momento que eu me encontro. E hoje você que está na menopausa, você se encontra com uma disbiose. Então, a primeira coisa, eu vou cuidar dessa disbiose, porque ela é um fator determinante. A alimentação, ela está envolvida com essa disbiose. Então, se eu vou tratar de disbiose, eu obrigatoriamente tenho que mudar a minha alimentação. Então, é uma coisa que funciona com a outra. A parte de exercício é complementar. Você pode tratar a disbiose sem precisar fazer exercício. É um ponto. Mas, obviamente, se você fizer um exercício, vai te ajudar muito. E essa paciente, ela só fez caminhada. E esse é um dos melhores exercícios. Tem um que é melhor que esse. E eu vou falar para você, calma. Mas só para você ter noção, ela fez esse tratamento que eu vou te falar, essa alimentação que eu vou te falar, com caminhada. Só isso. Foi o que levou ela. Lucas, fala mais sobre essa alimentação. Quando você foca em tratar de disbiose, agora a estratégia muda completamente. E é isso que eu faço dentro do meu protocolo, dentro da minha metodologia. Como eu falei para você, eu cuido de mulheres, eu ajudo mulheres acima dos 40 anos que estão no climatério e na menopausa a emagrecer através do intestino, desinflamando. O que é desinflamar o intestino? É eliminar as bactérias ruins, curar o intestino da inflamação causada pelas bactérias e fortalecer as bactérias boas que geram saúde, bem-estar e qualidade de vida. Ponto. É isso, de uma forma prática, tá? Simples e prática. Então, quando você começa então a focar, cara, o que eu preciso fazer para eliminar as bactérias ruins? A gente tem uma fase, né? São 3 fases, é passo a passo, tem uma estratégia. Eu vou deixar aqui esse vídeo complementar, onde eu aprofundo mais nessas 3 fases e como você faz isso. Mas só para você entender a dinâmica do processo do tratamento. Aqui, o nosso foco é, primeiramente, eliminar o estado inflamatório. Eliminando as bactérias. Porque são elas que inflamam, são elas que produzem toxinas e substâncias inflamatórias. Quando eu elimino essas bactérias, eu estou diminuindo aquilo que é a raiz do problema.
E obviamente que essa alimentação ela segue algumas estruturas que já vai potencializar todo o efeito anti-inflamatório, vai te ajudar já a começar a perder peso, perder gordura e melhorar o quadro. Então você já começa no primeiro mês melhorar as dores que você sente. Né? Isso que eu estou falando de pessoas que de repente estão no grau 3, estágio 3 do lipedema, já tem uma sensibilidade maior. Mas enfim, você já tem uma mudança real aqui. Depois a gente cura o intestino. O intestino saudável é um intestino capaz de lidar melhor com essa inflamação sistêmica. Porque 80% do teu sistema imunológico está no intestino. Olha só como são as coisas e como elas se encaixam. Se o teu intestino está doente, você perde total capacidade de ter um sistema, de ter algo que te proteja, que te defenda e que esteja agindo. É como se você tivesse uma casa literalmente aberta para ser assaltada. Não tem nenhuma segurança, não tem nada. Por quê? Porque não tem. Seu intestino está ruim. Então, tratar o intestino vai te dar essa capacidade. Não, agora eu tenho intestino, agora eu tenho condições de combater essa inflamação. E, obviamente, que isso já está vindo na alimentação. Então, você ativa mais. E se você estiver fazendo exercício que os estudos hoje mostram que são bons, você até consegue agir de uma forma local. E para não te deixar mais curiosa, quais são os melhores os exercícios? Ó, eu vou ler aqui uma parte do artigo. Vou deixar, inclusive, ele nas referências se você quiser acessá-lo. Os melhores exercícios são aqueles caracterizados por movimentos controlados e cíclicos de caminhada ou corrida que ativam a bomba muscular da panturrilha. Então aqui ele está falando basicamente que essa movimentação, né, controlada e cíclica, ou seja, ativação da parte inferior, ajuda muito em quem tem lipedema. Porque esse tipo de movimento faz com que você gere mais oxigenação, leve mais nutrientes para aquela região. Pessoas que têm lipedema, como eu falei, que tem toda essa desconfiguração na questão fisiológica da coisa, onde os capilares ficam vazando e tudo mais, elas literalmente perdem uma capacidade de irrigar esse tecido. Porque ali começa a criar fibrose. E a própria gordura também é outro bloqueador, vamos dizer assim, né? Uma barreira. Então, esse tipo de movimento, esse estímulo, consegue aumentar essa capacidade, estimular aquela parte a receber oxigênio e nutriente. Obviamente, quando você começa a ter essa liberação de oxigênio e nutriente, aquela região ela começa a revigorar, voltar a responder. E aí você tem um corpo mais ativo ali embaixo, que você também consegue perder gordura. Só que é importante entender uma coisa. A corrida, ela gera impacto. Inclusive, ele fala justamente isso. Mas não causa trauma excessivo aos tecidos. Quando você corre, você sofre impacto. E quanto mais você corre, mais impacto e trauma você vai causando. Ou seja, você vai inflamando aquela região. Então, não é aconselhável você correr se você tem lipedema. Mesmo que você esteja no estágio 1, no estágio 2, iniciais. Caminhada é a melhor forma, porque você não tem esse impacto. Caso você seja uma pessoa que já tem um lipedema estágio 4 ou 5, caminhada pode não ser algo muito vantajoso, porque como existe muita gordura, muito peso naquela região, mesmo que uma caminhada ainda está gerando impacto. Então a gente entra numa outra atividade que a ciência hoje mostra que é muito bom, que são as atividades na água. Por quê? O gradiente de pressão da água ajuda a reduzir o edema. Então eles recomendam natação, hidroginástica, no caso exercício na água. E também esse exercício tende a ter mais pressão sobre as articulações, que vai também evitar você ter algum tipo de lesão aí no joelho, no tornozelo. Então, você aplicar essa estratégia alimentar que trabalha e trata a saúde do teu intestino junto com essa atividade, né, física, faz com que você comece a desinflamar de uma forma muito intensa. E isso tudo que eu estou te falando de uma forma natural. Obviamente, se você for pesquisar, né, você vai ter outras coisas complementares, como drenagem linfática, enfim, tem várias coisas que você pode estar incluindo, mas o que eu trouxe aqui é que eu acredito ser a origem de tudo. Porque a alimentação, a disbiose e o exercício, eles literalmente inflamam demais. Eles ativam essa inflamação sistêmica. Então, eu não vou gastar tempo fazendo drenagem. Eu vou gastar tempo focando naquilo que é a origem da coisa. Aquilo que está me gerando a inflamação.
Também não adianta só você olhar só para a dieta, como eu falei anteriormente. Na minha visão, a forma mais eficiente é olhar para essa disbiose. Eu vou tratar essa disbiose, obviamente eu já mudo a minha alimentação, porque segue um princípio específico, e você vai entender isso no vídeo que eu compartilhei aqui com você, e aí você consegue literalmente melhorar. Se você quiser aplicar esse protocolo junto comigo, ter um acompanhamento, eu vou criar todo o planejamento para você de uma forma personalizada e te ajudar a diminuir esse lipedema, melhorar esse caso que você está tendo hoje. Eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp para você entrar em contato e eu poder te explicar com mais detalhe como o protocolo ele pode te ajudar. Então assim, ó, se você gostou desse vídeo, curta aqui para eu saber que você gostou, que fez sentido para você. Deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo, se ficou com alguma dúvida. Compartilha com uma amiga que tem lipedema e está querendo tratar. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu posto 3 tipos de conteúdo aqui no meu canal que ajuda você a desinflamar o intestino e emagrecer mesmo estando na menopausa. Te vejo no próximo vídeo.